Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Acreditar que é possível transformar uma sociedade por meio da gestão empresarial. Esse é o propósito da Sankhya Gestão de Negócios. Fundada em 1989, a Sankhya, genuinamente uberlandense, é uma das maiores empresas provedoras de soluções integradas de gestão corporativa do Brasil. Para falar dessa trajetória de sucesso em um mundo cada vez mais tecnológico e conectado, o nosso convidado de hoje é o CEO da Sankhya, Felipe Calisto. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Ricardo, eu que agradeço. É um prazer estar aqui para falar com os ouvintes da Band e desse programa tão bacana. Satisfação é toda nossa. A semana que antecede a nossa conversa, Uberlândia foi destaque entre as 30 cidades mais conectadas e inteligentes do Brasil em 2023. O dado é referente ao ranking Connect Smart Cities deste ano, que avaliou, viu, Felipe, mais de 600 municípios brasileiros com população acima de 50 mil habitantes. Quando a gente fala de tecnologia, a história da Sankhya se mistura com a história de Uberlândia? Com certeza, eu acho difícil separar, né? E sobre esse ranking aí, eu acho que a gente ainda pode melhorar muito. Eu acho que Uberlândia tem um potencial para atingir ainda muito mais tecnologia, mais inteligência para a nossa cidade, né? E a Sankhya começou em 89 aqui em Uberlândia. 89, eu não sei se os nossos ouvintes têm ideia, mas era um período em que não existia internet, não existia Google, não existia Facebook, Instagram, quer dizer, não existia nem smartphone. E era um mundo bem diferente, onde a comunicação demorava muito a fluir, né? Então, eu acho que não só a Sankhya, mas várias empresas de tecnologia da região se despontaram no Brasil. A gente tem muitas empresas de tecnologias aqui, muito legais, e o nosso sonho é fortalecer esse ecossistema. A gente pleiteou, né, junto às prefeituras que tiveram nos últimos 5 mandatos, a gente está pleiteando o polo tecnológico que finalmente nasceu e agora está naqueles trâmites finais da gente começar as obras. Mas o ambiente de tecnologia, para nós, é muito importante, porque vai aproximar ainda mais as empresas de tecnologia, o que visa ter mais sinergia, mais integração e mais desenvolvimento. Tipo um Vale do Silício, né, que a gente vê lá na Califórnia, mas é lógico, Tupiniquim, né, um pouco bem menor e começando agora e um começo já bem começado, porque, como eu disse, nós temos muitas empresas de tecnologia aqui em Uberlândia que viraram já referência no Brasil. Para a gente falar do futuro, né, essa visão futurista, é importante a gente revisitar o passado. Você falou lá de 89, o início da empresa, que surgiu antes da internet. Hoje muitas pessoas que nos assistem não se lembram como é que era a vida sem a internet, sem a facilidade na palma da mão. E você, a sua família, a gente pode falar que foram visionários, porque numa época que a tecnologia não era tão acessível, vocês já se preocupavam e trabalhavam para trazer soluções em tecnologia. Sim. Uma coisa que eu costumo falar, Ricardo, primeiro, eu e o Fábio, né, meu irmão, que é nós dois que fundamos a Sankhya, a gente tinha sonho também de ser um rockstar, né? A gente montou uma banda. Olha só. E na época a gente tinha músicas, né, junto com o Maurício Ricardo e com o Marcos Bonatti, que são amigos nossos até hoje. A gente tinha canções e a gente chegou a gravar disco na BMG Ariola, lá em Copacabana, no Rio. Quer dizer, a gente chegou a conseguir um grande selo, né, de uma grande gravadora. Então a gente tinha esse grande sonho de popstar, né, de rockstar. E aí a gente, junto com isso, a gente começou o nosso sonho também de tecnologia, porque a tecnologia estava chegando no Brasil. Não era um período que você tinha facilidade, abertura de mercado para a entrada de computadores, até carros, né? Na época, os carros nossos eram carros muito menos tecnológicos do que o que existia no mundo. Então veio o Collor com aquela abertura dele e tal, e aí facilitou. Mas eu e o Fábio tínhamos o sonho de prover para as empresas uma tecnologia que tirasse eles da cadenetinha, porque até então não tinha nem o tal do Excel, né? Hoje muita gente fala, você faz a gestão pelo Excel. Isso aí era um luxo que nem isso existia. O pessoal controlava no papel
e tinha muito retrabalho, ou seja, você ia comprar alguma coisa, fazia a nota fiscal à mão, aí tinha que baixar estoque à mão, gerar o financeiro. E quando eu e o Fábio tivemos essa visão de fazer um sistema integrado, a gente não tinha ideia que tinha outras pessoas no mundo também pensando nisso. Então eu costumo brincar, né, nas palestras que a gente inventou o ERP, mas é lógico que a gente co-inventou junto com muitas outras empresas no planeta que estavam com a mesma preocupação. Ou seja, como estava nascendo uma tecnologia, existia um grande desafio que era dar mais agilidade para as empresas e uma integração dos dados dela, né? E foi assim que nasceu a Sankhya, nesse ambiente. Era uma dor mundial. Né? Agora, talvez o público mais... Nossos contemporâneos que estejam assistindo o programa aqui, eles vão se lembrar da primeira marca Sankhya, que era SOS Informática. Inclusive, a logo foi feita pelo Maurício Ricardo, seu parceiro de banda. Foi. A gente começou, né, e a gente se achou super criativo dar esse nome, né, de SOS Informática, que a gente achava lindo. Aí o Maurício fez uma logomarca toda lindinha também, que parecia um monitor. O O era tipo um monitor de fósforo verde. Você lembra aqueles monitores antigos? E a gente adorava isso. Só que em 92, ou seja, 2, 3 anos depois da fundação, a gente quis registrar o nome, a marca. E quando a gente foi registrar, para decepção nossa e sorte, a gente teve mais de 1000 conflitos no Brasil com o nome SOS Informática. Olha só. Como eu e o Fábio fazíamos yoga, a gente estava muito assim envolvido com a yoga, até para trazer um equilíbrio emocional. Porque o empresário, você sabe, empreender no Brasil não é fácil, ainda mais no ramo de tecnologia e mexendo também com gestão, que é um tema super complexo, ele é super abrangente. Então, o que a gente fez? Como a gente fazia yoga, a gente pegou um dicionário do nosso mestre, um dicionário de sânscrito, pedimos emprestado, porque não existia o Google novamente, e aí a gente saiu procurando os nomes. Aí chamamos alguns clientes mais íntimos, né, e apresentamos para eles 3 nomes, e Sankhya era um dos nomes. E o que a gente gostou de Sankhya é porque tinha um significado muito forte, ligado a conhecimento, a análise, né, a forma pela qual o ser humano expande o conhecimento. Então a gente gostou muito do significado e do som da palavra, né, do poder da palavra, e aí a gente custou aceitar a mudança do SOS, mas quando a gente acostumou com o Sankhya, a gente falou, como que a gente podia ter arrumado um nome de SOS Informática, né? Então, graças a Deus, deu esse conflito logo lá no início. Então, estamos sanando a curiosidade de muita gente aqui, o significado do nome Sankhya, né? Que às vezes muita gente pensa que está relacionado ao sobrenome e tal. Não, uma inspiração que veio do yoga. Então, tá sanada a dúvida. Essa mudança no nome da empresa, né? Passados 5 anos aí da empresa fundada, consolidada, também foi um marco para vocês, por exemplo, na virada do negócio. A empresa percebeu, né, que de olhos no futuro, aquele era o momento então de investir no que vocês acreditavam, no que vocês já estavam produzindo, de Uberlândia, pensando no Brasil? Com certeza, Ricardo, porque estava passando também um pouco daquela empolgação de tecnologia, porque a gente começou se intitulando tecnologia, tanto que era SOS Informática, né? E Sankhya hoje é gestão de negócios. Então, não mudou só a logomarca, mudou nossa atitude. A gente começou a perceber, porque a gente já tinha dado um chão, né, junto aos nossos clientes, que a tecnologia era só o meio para a gente conduzir os nossos clientes a aplicar os fundamentos da administração. Ou seja, a gente tinha que ser bom mesmo em gestão. Tecnologia era obrigação, é o asfalto ali, sabe? Então, mas a gente tinha mesmo o desafio de conduzir, de criar a ferramenta para que nossos clientes tivessem uma melhor gestão. Foi aí que eu comecei a fazer MBA em gestão empresarial, o Fábio começou a fazer MBA em marketing, ou seja, a gente começou a sair um pouco da área, porque os dois eram analistas de sistema e programadores. Era aquela empresa que tinha 2 donos, os dois programavam, o Fábio era melhor no café, então ele fazia café e eu lavava louça, sabe aquela coisa assim de startup? Não existia esse nome bonito, né, de startup, mas a gente era uma startup. E aí, quando veio, né, veio o nome Sankhya, a gente falou, cara,
a gente tem que ser muito mais conhecimento do que tecnologia e conhecimento de gestão. A gente precisa levar para os empresários conhecimento de gestão, porque assim como nós nos tornamos empresários sendo desenvolvedores. Muitos empresários são assim, eles eram bons vendedores e representantes de algumas marcas e montaram o seu próprio distribuidor. O cara era muito bom com tintas, aí de repente ele monta uma loja de tintas. Então, a maioria do empreendedor brasileiro, ele não é um cara que estudou administração, gestão de empresa e conhece tudo da administração. Ele conhece do negócio dele, do core business dele. Ele é um bom chefe de cozinha, um bom cozinheiro, mas necessariamente ele não é um bom administrador de restaurante. Exato. E foi aí que a gente viu uma oportunidade muito grande de ajudar essas empresas a crescerem, levando para esses empresários mais fundamentos e de uma forma, como a gente fez o MBA, né, da FGV, a gente chegou e falou assim, cara, como que eu vou levar esse conceito de margem de contribuição sem o empresário ter que fazer um MBA? Como que eu vou traduzir isso para ele de uma forma simples no sistema? Então, lá desde o início, a gente já tinha também essa preocupação que hoje em dia o pessoal fala chique, né, que é o UX, né? A gente tinha essa preocupação com o interface, porque a gente queria traduzir de forma simples alguns conceitos que não eram tão simples assim. E pensando que o nosso público-alvo não eram pessoas formadas em administração. Você deu um exemplo muito interessante, eu queria até explorar ele hoje nessa evolução das soluções que vocês apresentam, né? Que vocês tinham a percepção que o empresário ele trabalhava na base da caderneta, do caderninho, a anotação. E hoje, o quanto esse caderninho lá de 30, 35 anos atrás evoluiu? Evoluiu bastante, Ricardo. Hoje, eu acho que é impossível alguém dar conta de controlar qualquer negócio, né, no caderninho, mas ainda tem muitas empresas que dependem muito de planilhas eletrônicas. E nada contra planilhas eletrônicas, aliás, é uma ferramenta que ajuda muito, em vários momentos ela ajuda, mas ela não é a ferramenta mais adequada para a gestão de negócios, porque ela não traz o lado corporativo, ela não traz o lado de segurança da informação. Então tem uma série de fatores que tornam o negócio mais arriscado se você está controlando o seu negócio em planilhas. Mas a maioria das empresas já tem a consciência de ter uma solução integrada. Alguns ainda estão naquela época, porque teve um período que foi até quando a gente começou, era assim também. Como não tinha soluções prontas, as empresas contrataram desenvolvedores e elas desenvolviam suas próprias soluções, né? A partir do momento que isso foram surgindo empresas especializadas nisso, aí as empresas começaram a terceirizar. Então é por isso que hoje a Sankia tem cada vez mais espaço no mercado e a gente imagina que tem espaço ainda para mais de 20 Sankias no Brasil, porque tem muita oportunidade de negócio, né? E para a gente crescer, a gente não precisa cortar o pedaço de pizza de ninguém, ou seja, a gente pode crescer e outras empresas também vão crescer e a gente torce para que os nossos concorrentes também cresçam, mas a gente sabe que tem um espaço porque está cada dia mais difícil uma empresa manter o desenvolvimento interno, porque as atualizações fiscais e legais são absurdas e atualizações tecnológicas, né? Surge um novo dispositivo, um novo equipamento, uma nova forma de você controlar seu armazém, seu estoque, uma nova regra de imposto. Então, isso é muito dinâmico e consome muito. Então, hoje em dia as empresas têm procurado. Então, eu acho muito raro ter hoje alguém que controla no papelzinho. Felipe, vou te convidar para a gente fazer um breve intervalo. Na sequência, a gente vai falar do tamanho da Sankia que você mencionou. O Band Entrevista de hoje recebendo o senhor Felipe Calisto, que é o CEO da Sankia Gestão de Negócios. Não saia daí, o Band Entrevista volta já. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo.
Minas, SAF Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. E aí, bora conferir a incrível promoção da Coringa Grill? Kit completo com churrasqueira, forno e fogão. Aproveite o preço direto da fábrica por apenas R$ 2.290. Não perca tempo, é uma oferta por tempo limitado, somente aqui na Coringa Grill. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Internet lenta na sua empresa? A Flylink tem a solução. Banda larga de fibra ótica e telefonia IP. Contrate a Flylink e turbine sua conexão. Todo mundo sabe o quanto o Araxá é relaxante. A gente que ama natureza e aventura também. Porque nada como uma meditação calma para realinhar a mente ou mergulhar em águas poderosas para trazer toda a energia que perdemos no dia a dia. Algumas pessoas encontram descanso da mente estimulando a alma. E estamos prontos para elas também. Araxá, você se encontra aqui. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o CEO da Sankia Gestão de Negócios, o senhor Felipe Calisto. Felipe, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, conversa agradabilíssima. Obrigado, Falávamos no bloco anterior do tamanho da Sankia hoje, 2023. Hoje a Sankia está presente nos 26 estados brasileiros? Sim, a gente esparramou, vamos dizer assim, né? Porque a gente acredita que o nosso negócio, a gente precisa estar próximo do cliente, sabe? Por mais que a gente já tenha tecnologias para fazer atendimento remoto, implantação remoto, a gente acredita que nada substitui esse human to human, né? Você está lá próximo, acompanhar, dar segurança, né? Fazer a transferência de conhecimento, que é o maior desafio no nosso caso. Então, a gente ainda pensa em expandir mais. Quantidade de unidades de negócio, né? Porque matriz Uberlândia, vocês estão em todo o Brasil e presencialmente quantos pontos? Assim, hoje são 55 canais, contando 4 Delivery Center e um Dev Center, que são canais também de customização ou de entrega, né, de negócio. Então a gente está bastante distribuído, vamos chamar assim, né? Mas, como eu disse, ainda tem espaço para a gente expandir. A gente fez toda uma estratégia de divisão em regiões, em micro-regiões, e calculando o potencial de CNPJs do público-alvo nosso, né, do foco que a Sankia atende. E foi dessa forma que a gente distribuiu e atacou as unidades. Aí agora tem regiões que foram menos assediadas, né, e ficaram para trás, mas que a gente pensa também em ampliar, né, e chegar nessas regiões em 2024. Agora, para fazer essa cobertura nacional, né, qual que é o tamanho da equipe? Qual que é a sua mão de obra? Porque é uma mão de obra especializada. Hoje, de mão de obra direta, né, somos 2.000, cerca de 2.000 e poucos funcionários, contando as unidades também que a gente chama de BPs, que são Business Partners, são unidades de terceiros, mas que são unidades exclusivas para tratar o negócio Sankia. Então,
Nessas 55 unidades tem cerca de 35 delas são unidades de terceiro, e aí contando essa equipe dá mais de 2.000. Contando só a equipe SAM, que é cerca de 1.400 profissionais. Que aqui na Central, em Uberlândia, tem gente, é onde gasta o maior volume de pessoas. Só em Uberlândia são cerca de 800, 900 profissionais. E ela reverbera fora do país também? Tem o mercado internacional, isso... Como é que é esse cenário? Ainda não, Ricardo. A gente atende clientes que têm filiais e unidades no exterior. Então, a gente tem um mapa lá do mundo onde mostra onde a Sankia está sendo acessada. Então, a gente tem vários usuários no mundo inteiro. Mas hoje o nosso foco de atuação comercial ainda é Brasil, porque o que a gente chama de localização, que é a adaptação do software para aquele país, né, a gente usa esse termo localização. A localização de um RP é muito complexa, sabe? Por causa das questões fiscais, né, legais, contábeis. Você sabe que a nossa parte tributária e fiscal, né, do Brasil não é para qualquer um, não é para amadores. Então, levar essa complexidade para a Europa e para os Estados Unidos, eles vão ficar doidinhos, né? Então, lá é diferente. Então, agora, com as empresas adquiridas, né, porque a Sankia, depois da entrada do GIC, tá, gente? Só para vocês não acharem estranho, é GIC, é um fundo, é um dos maiores fundos do planeta. Ele é um fundo do governo de Singapura. E é um fundo, assim, gigantesco mesmo. E eles, a gente teve a sorte, né? De fazer essa parceria com o GIC no final de 2020, no meio de uma pandemia. E quando eles entraram, a gente começou também a crescer de forma inorgânica, ou seja, através de aquisições. E a gente já adquiriu 4 empresas. Essas 4 empresas têm oportunidade para internacionalizar. 2 delas já vendem em termos de América Latina, tá? Que é a Plumes e a Nepo. E a gente comprou também a MeTime e a Pontotel. Então, são soluções que complementam o nosso ERP e que pode ser o braço que a Sankia vai usar para internacionalizar. Porque, como eu disse, internacionalizar um ERP é um desafio um pouco maior por causa dessa complexidade fiscal e contábil. Mas como a gente disse no início da nossa conversa, né, sempre visionário, sempre de olho no futuro, e a expansão, ela evidentemente faz parte do negócio de vocês. Agora, dentro dessa dimensão, dessa proporção que você está explicando para a gente de forma bem didática, aí eu lhe pergunto, o pequeno empresário, né, o pequeno comerciante, um dia vocês foram pequenos também, vocês já foram SS Informática, eles têm acesso a essas soluções? Quem é o público da Sankia? Você atende todos, do pequeno, do mini ao grande empresário? Como é que é essa política de resolver, de apresentar soluções ao seu cliente? A gente teve que fazer um trabalho muito grande de foco, né? E na hora de você estudar o foco, se você pega uma grande fotografia com uma paisagem maravilhosa, mas você quer dar um destaque para alguma coisa, você vai ter que cortar muita coisa maravilhosa, né, da fotografia para você dar o foco. E foi assim que a Sankia teve que fazer também. A gente teve que, infelizmente, tirar do nosso público-alvo empresas com faturamento abaixo de 5 milhões ano. Tá? Por quê? Porque devido à complexidade dos conceitos que a gente embarcou na solução, uma empresa menor teria muita dificuldade e muito custo para implantar, para treinar, entendeu? E tornava inviável. Então a gente chegava às vezes para o cliente, por mais que a gente quisesse fazer barato para ele, ia ficar caro, porque às vezes tem uma solução de banca de revista, banca de revista é velha também, né? Mas tem uma solução, né, que o cara faz uma assinatura baratinha na internet, que vai atender a necessidade dele, às vezes só de emitir nota, controlar contas a pagar e receber. Então a gente não consegue concorrer com esse player que trabalha num mercado muito pequeno. Então a gente fez esse corte, a gente trabalha acima de 5 milhões e o nosso público mesmo, onde a gente trabalha com mais fluidez é no middle market, ou seja, empresas entre
30 milhões de faturamento ano e 700, 800 milhões. Quando a empresa acima de 700 milhões, a gente atua muito bem também, mas elas exigem mais especialistas, sabe, Ricardo? É desafiador, né? É um desafio. É. Agora, né, no início da nossa conversa também, a gente falando da colocação de Uberlândia, quando a gente fala de tecnologia, de cidade inteligente, você citou um pequeno Vale do Silício aqui em Uberlândia, guardadas as devidas proporções. Você acredita que faz parte da cultura de Uberlândia, que foi uma das precursoras na telecomunicação, está diretamente ligada à tecnologia e por isso o sucesso da Sankyo, né? Eu sinto isso, Ricardo. A gente pode ser rotulado como um apaixonado, né, pela nossa cidade, mas eu concordo com os nossos colegas empresários, né? A gente discute muito na CIUB o perfil empreendedor da cidade de Uberlândia. Eu acho que os empreendedores daqui, porque aí não é só na área de tecnologia, a gente tem muitos expoentes, né, na área de tecnologia, mas a gente tem expoentes também na indústria, no atacado, né? A gente tem empresas aqui na telefonia, quer dizer, então a gente tem empresas aqui em Uberlândia que se destacam a nível nacional e às vezes até mundial devido a esse lado mesmo empreendedor da cidade, esse perfil. Felipe, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa, né? Mas eu queria que mensagem, né? O que você falaria então para quem nos assiste, que quer empreender, que é empreendedor, né? Que acompanha, né, o conjunto da obra, essa trajetória do sucesso da Sankyo, né? O que você falaria para essa pessoa? Bom, eu diria primeiro que se você é um empreendedor, você tem que buscar fazer algo que realmente você é apaixonado, algo que realmente te desafia e te faz sentir melhor cada dia. Eu era um apaixonado, como eu disse a vocês, né, por música, pelo rock and roll, ainda sou, mas quando eu descobri a tecnologia e a teoria, todas as teorias de gestão, eu me apaixonei por isso. E isso me desafia até hoje e me faz não dormir um dia sem pensar em aprender e ser melhor do que eu de ontem, sabe? Então eu sugeriria ao empreendedor que faça algo que realmente ele é apaixonado. Ele sendo apaixonado, com certeza ele vai fazer bem feito. E aí, meu amigo, outra coisa que a gente fala na Sankyo, né, tem que ter propósito. Eu acho que esse negócio de fazer algo só para ver, eu quero ganhar dinheiro com isso. Não, faça algo pensando em deixar um legado, em transformar algo na sociedade, que aí você, com paixão, com essa visão de que você vai fazer realmente diferença na vida das pessoas. E tendo talentos melhores do que você, debaixo de você, que esse é outro desafio para o empresário. A vaidade de deixar você ficar com os melhores talentos. A gente passou por isso na Sankyo e graças a Deus o empreendedorismo venceu a vaidade. Mas não deixe de ter os melhores talentos do seu lado e se prepare, porque vai ter muita pedra no caminho. A resiliência é uma palavra que você vai ter que praticar bastante, porque a gente não chega fácil. Eu gosto de falar muito, repetir a frase do Ed Mota, né, que leva-se 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. E eu e o Fábio na Sankyo, por várias vezes na nossa história, né, a gente ficou milionário no Excel. A gente fez um projeto e falou, não, agora a gente vai ficar rico. E, gente, umas 3, 4 vezes isso aconteceu e a gente ficou frustrado. E na hora que a gente percebeu, a coisa estava acontecendo. Mas 30 anos para acontecer. Recomendação acatada, hein? Felipe, costumo falar que nosso assunto está longe de se esgotar, mas o tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Obrigado, Ricardo. Uma pena que acabou. Vocês viram que eu gosto de falar pouco, né? A prosa é boa, né? É boa, deixa espaço para mais. Mas muito obrigado à Band, muito obrigado aos ouvintes por estarem nos ouvindo. O convite para a próxima já está feito. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o senhor Felipe Calisto, CEO da Sankyo Gestão de Negócios. Band Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos encontramos no próximo programa.